Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo fascinante e, olha, muito pouco conhecido da história do Brasil. É uma narrativa de sobrevivência, de identidade secreta, uma resistência que se desenrolou por séculos, bem aqui, debaixo do nosso nariz. Para e pensa um pouco nisso. E se uma parte fundamental da identidade de uma nação inteira tivesse sido mantida em segredo por séculos? Imagina o que isso significa, uma história escondida, uma verdade vivida ali, nas sombras, por milhares e milhares de pessoas. Pois é exatamente essa a questão que a gente vai explorar hoje. E olha, isso aqui não é roteiro de filme, não. É a história real de gente de verdade que, para conseguir preservar a própria fé, a própria cultura, teve que viver uma vida escondida, clandestina. É uma história, no fundo, sobre a resiliência incrível do ser humano quando encara o impossível. Bom, então vamos lá. Para a gente poder entender essa história toda, a primeira coisa é conhecer os personagens principais, né? As pessoas no centro desse drama histórico que, olha, moldou o Brasil de um jeito que a gente só está começando a entender agora. A palavra central para tudo isso é marrano. E é super importante entender uma coisa. Esse não era um termo de orgulho, muito pelo contrário. Era uma forma, muitas vezes pejorativa, de chamar os judeus que, sob uma pressão absurda, foram forçados a se batizar como católicos, mas, a portas fechadas, continuavam mantendo vivas as suas tradições, a sua fé de verdade. Oficialmente, o nome que eles recebiam era cristão novo. Era tipo um rótulo, sabe, que a sociedade e o Estado colocavam neles. Então, para a gente seguir aqui na nossa conversa, vamos pensar nesses termos todos, marrano, criptojudeu, cristão novo, como, bom, basicamente sinônimos. Nomes diferentes para esse mesmo grupo de pessoas que vivia essa identidade toda dividida. E é legal a gente saber que existe uma diversidade enorme. O Brasil recebeu judeus de tudo quanto é canto do mundo, como os askenazitas. Só que a história que a gente está contando, a dos marranos no Brasil colonial, é principalmente a história dos sefaraditas, aqueles judeus que vieram lá da Península Ibérica, de Espanha e Portugal. É neles que a gente vai focar. Beleza, então como é que essa vida dupla começou? De onde veio tudo isso? A resposta está lá atrás, numa virada bem violenta na história de Portugal. Uma virada que forçou uma escolha que era simplesmente impossível para toda uma comunidade. Então, a coisa foi assim. Lá para o final do século XV, a perseguição aos judeus em Portugal ficou insuportável. Aí o rei Dom Manuel, numa jogada totalmente política, obrigou todo mundo a se batizar. Foi assim que da noite para o dia nasceu essa classe de cristãos novos. E para muita gente, o Brasil, recém-descoberto, parecia a chance de fugir, de recomeçar longe dos olhos da Inquisição. E essa citação do José Ribemboim, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Pensa bem, a conversão era só uma fachada, uma coisa imposta de fora para dentro. Mas a fé de verdade, a identidade deles, isso era algo que queimava por dentro, em segredo. Algo que ordem de rei nenhum conseguia apagar. Essa divisão aqui mostra bem a tensão que essa gente vivia todo santo dia. Era uma performance constante. Na rua, para todo mundo ver, eram católicos exemplares, iam à missa, usavam nomes cristãos para não chamar atenção. Agora, em casa, no cantinho escondido, eles arriscavam a vida, a família, tudo para acender as velas do Shabat, para ensinar as orações antigas para os filhos. Não era só uma vida dupla, era viver 24 horas por dia em alerta máximo. Um deslize e já era. Só que aquela esperança de que o Brasil seria um lugar seguro, bom, ela acabou bem rápido. Porque uma das instituições mais aterrorizantes da história estava prestes a chegar com tudo no novo mundo. E aí, a palavra de ordem passou a ser uma só: sobrevivência. Pois é, a Inquisição não ficou só lá na Europa, não. Ela atravessou o oceano e chegou aqui no Brasil, caçando sem dó nem piedade os cristãos novos que eles suspeitavam de praticar o judaísmo em segredo. Isso era considerado heresia. O perigo era real, era constante, e ser descoberto, bom, as consequências eram simplesmente terríveis. E para a gente ter uma ideia da força dessa resiliência, é só pensar nisso aqui. Como Hélio Cordeiro bem lembra, a cultura judaica sobrevive há 4.000 anos. 4.000! Mas aqui no Brasil colonial, essa capacidade de resistir, que já era milenar, foi testada assim, até o último limite. Esse medo de ser pego pela Inquisição mudou tudo. As tradições não podiam mais ser ensinadas abertamente. Tinha que ser tudo escondido. Rituais eram disfarçados, orações viravam sussurros, e o conhecimento, ele acabava se quebrando ou se distorcendo no caminho. Para conseguir preservar qualquer coisinha, qualquer fio de continuidade, era preciso uma astúcia, uma coragem
que a gente mal consegue imaginar. Então fica a pergunta: como eles resistiram a tudo isso? Se não tinham exércitos, não tinham armas, como foi possível? A resposta é que a maior ferramenta de resistência deles foi algo invisível, mas absurdamente poderoso: a memória. E quem começou a cavar fundo nessa história foi a historiadora Anita Novinsky. Ela foi pioneira. O trabalho dela, como diz a Tanya Kaufman, revelou que existia um mundo inteiro, uma vida judaica super intensa, pulsando ali nos porões da sociedade colonial. Uma vida que se recusava com todas as forças a desaparecer. E o nome disso é resistência cultural. Não é uma briga com armas no campo de batalha. É a luta para manter uma identidade viva, mesmo quando tudo e todos estão tentando apagá-la. Para os marranos, a memória era isso. Era o campo de batalha e a arma ao mesmo tempo. Era a ponte que ligava o presente ao passado e que garantia que haveria um futuro. E aqui a gente vê na prática como é que essa sobrevivência funcionava. Não era um plano mirabolante, não. Era uma soma de pequenos, grandes atos de coragem, todos os dias. Rituais feitos às escondidas. Histórias e ensinamentos passados de pai para filho só na base da conversa, como se fosse um tesouro. Costumes judaicos que eram genialmente disfarçados de tradições católicas, uma camuflagem cultural perfeita para despistar quem estava de olho. E claro, uma linguagem de códigos, de símbolos que só eles entendiam e que mantinha todo mundo conectado. Cada passo era um risco, e cada ato desses, uma vitória gigantesca. Mas e aí? Essa história ficou lá no passado, no Brasil colônia? Que nada! Ela deixou marcas muito profundas, que ecoam até hoje. Bora ver como esse legado todo secreto aparece nos nossos dias. A gente encontra esses ecos em um monte de lugar hoje em dia. Sabe aquele costume de uma certa região que ninguém sabe direito de onde veio? Pode ser um eco. Em sobrenomes de família, em algumas práticas religiosas que são uma mistura que parece única. E o mais importante, hoje em dia tem muita gente querendo saber mais sobre isso. Um interesse enorme por essa herança que ficou tanto tempo em silêncio. Então, o ponto central é exatamente esse. Isso não é só coisa de livro de história, é uma herança viva. Hoje, por todo o Brasil, os descendentes desses cristãos novos estão correndo atrás, pesquisando suas raízes, resgatando o que foi perdido e, finalmente, trazendo essa história incrível da escuridão para a luz do dia. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história dos marranos no Brasil é um exemplo e tanto. Mas faz a gente pensar. Quantas outras histórias escondidas, silenciadas, ainda estão por aí, esperando para serem descobertas? Histórias que, sem a gente nem saber, estão moldando quem a gente é e o mundo que a gente vive hoje. Fica aí a reflexão.